Olá, Flávia, tudo bem? Tudo bom, Alexandre? Muito prazer e muito obrigada pelo convite, hein? Obrigado eu por teres aceito este convite. Também vou explicar aqui às pessoas como é que esta live vai funcionar, porque existem sempre pessoas novas a chegar. É uma live que vamos dividi-la em duas partes. Uma primeira parte nós vamos abordar 4 temas, que são eles o autoconhecimento, o propósito de vida, a disciplina e o trabalho de equipa, isto sempre baseado no mindset da Flávia Lippi. Depois, de uma segunda parte, após 1 minuto e meio, vamos abordar então outros 3 temas, que são eles o networking, o seres uma referência dentro da tua área e também o foco. Esta live, neste momento, está a ser transmitida em simultâneo no nosso canal do YouTube, no nosso LinkedIn e também no nosso site, em www.setbasessucesso.com. Desde já quero-te agradecer, Flávia, por teres aceito o desafio. Vai existir pessoas que te conhecem a ti, outras que me conhecem a mim, outras que conhecem os dois, e mais ou menos 7 bilhões não conhecem nenhum dos dois, e assim estamos mais à vontade. Uma grande oportunidade que a gente tem, né? É verdade. Depois, também enquadrar aqui as pessoas, o porquê do convite à Flávia Lippi. É alguém que eu conheço há pouco tempo. Aliás, eu assisti a um conjunto de aulas dela no meusucesso.com, entrei em contacto com ela há cerca de um mês atrás e então acordamos que seria feita esta live, partilhar um bocadinho do mindset dela connosco e também perceberem que a Flávia está no Brasil, nós estamos em Portugal, ou seja, vamos ter aqui 2 públicos completamente diferentes, mas irmãos, assim se pode dizer, mas para além disso é uma live que normalmente abrange muitos países, porque não existe só um português em Portugal e no Brasil, existe portugueses espalhados pelo mundo inteiro. E com esta brincadeira já chegamos a mais de 80 países, em broadcast, em podcast a mais de 27, e hoje a Flávia também passa a ser uma das nossas convidadas nos mais de 300 que temos aqui. Hoje vamos também falar sobre autoconhecimento e principalmente para quem não te conhece, Flávia, quem é a Flávia Lippi? Esta é assim a pergunta base que começamos este nosso programa, para depois então começarmos a ter uma conversa e desfrutar dessa conversa até ao fim dela. Então, acho que para eu me apresentar assim, de uma maneira mais simples, né? Eu sou uma apaixonada por gente. Eu sou uma curiosa pelo cérebro, pelo coração, pelas nossas entranhas todas, né? Tudo que forma o ser humano me interessa. E aí, com o tempo, eu fui me especializando, como eu sou uma pesquisadora, né? Eu fui me especializando em neurociências e comportamento e como isso impacta a nossa vida. Então, as neurociências como um todo, né? Neurociência e comportamento, neurobusiness, neuroeconomia, neuroeducação, neuromarketing, todas as neuras que a gente pode estudar, né? E a relação dela com os nossos comportamentos, né? A nossa gestão de emoção no nosso trabalho, o nosso entendimento da nossa emoção na nossa vida. E isso tudo, né? Basicamente é a base do autoconhecimento. Se você não entender sobre quem é você como ser humano, você não está entendendo como é que roda esse software dentro desse hardware, né? Então, dificilmente você vai conseguir ter autoconhecimento também. Olha, como é que nasce esta tua paixão por esta área? Lembras-te? Olha, tem muito tempo, hein? Só o Instituto tem 25 anos, né, de existência. Eu comecei, na verdade, muito jovem, trabalhando com o meu pai. Meu pai é psiquiatra, ainda vivo, diretor do Instituto, ele está com 86 anos, e ele sempre, obviamente, abriu as portas, né, do conhecimento da alma, né, para mim. E isso sempre me trouxe muita curiosidade. Eu me formei em jornalismo, me especializei em jornalismo científico, e a partir daí fui me especializando na ciência e o comportamento, né, a biopsicologia e outras áreas que a gente pode estudar sobre o conhecimento humano, mas tem muitos anos, né, só de trabalho tem mais de 25 anos.
E ao longo destes 25 anos, era o que tu esperavas? Superou muito as tuas expectativas? Ou ainda está muito aquém daquilo que tu imaginavas? Alexandre, você vai dar risada, viu? Mas eu não sou uma pessoa de expectativas, não. Eu, na verdade, eu sou muito focada. Então, por causa disso, inclusive, eu produzo muito. Então, o que me interessa é a quanto a pesquisa vai, a quanto a ciência chega, para a gente se aproximar cada vez mais do conhecimento de como nós vivemos, né, para onde nós vamos. Mas eu não tenho expectativa, eu tenho a surpresa de ver que o nosso software roda num hardware muito velho, né, que é o nosso cérebro, né, que tem milhões de anos, e nunca foi atualizado. Né? Então, perceber como a gente vai atualizar essas ranhuras, esses conhecimentos, sempre me causa surpresa. Eu sempre fico encantada com todas as possibilidades que a gente tem como ser humano. Sempre. Oh, Flávia, mas se olhássemos, por exemplo, para trás os últimos 10 anos, em relação às tuas áreas de estudo, achas que avançamos muito no tempo ou nem por isso? Ou ainda estamos muito longe do avanço da ciência em relação a esta área específica? É uma área, a neurociência é uma área extremamente avançada, mas a ciência como um todo, ela avança de uma maneira diferente do que a gente acha que a gente avança. Porque a gente acha que a gente, na verdade, é assim, super mega avançado como ser humano. E, na verdade, a gente não é, entende? O nosso cérebro, ele faz coisas muito complexas, tá? Muito complexas mesmo. Mas, para você ter uma ideia, é muito mais complexo mascar chiclete e andar ao mesmo tempo do que jogar xadrez. Então, você consegue entender a complexidade do cérebro. Como que pode ser mais difícil que jogar xadrez? Algumas pessoas vão falar, nossa, jogar xadrez é muito difícil. Então, o que eu quero dizer com isso a ciência, ela está muito mais próximo de fotografar, por causa da neurociência, esses avanços. Mas não significa que o avanço dos entendimentos de inteligência socioemocional, de psicologia, comportamental, também não acompanham. Então, a gente acompanha gradativamente os avanços de uma forma relativa mesmo. Quando a gente acha alguma coisa que é uma provocação do ambiente, que é social, a gente tem a oportunidade hoje de mapear isso dentro de uma câmera mesmo da neurociência que fotografa praticamente essas respostas para nós. Mas a gente tem avançado muito, sim. Pegando também na parte tua de autora, escritora, dos 13 livros que tu já escreveste, qual foi o que tu mais acabaste por gostar e porquê? Eu escrevo livro de um jeito muito engraçado também. Eu tenho sempre eu tenho uma editora que eu já escrevo para essa editora há muitos anos. Eu tenho dois tipos de escrita. Eu tenho a escrita baseada em Sócrates, que é a maiêutica, né? Não sei se você já ouviu falar da maiêutica, sim, sim. Que é a base, né, concreta do pensamento de Sócrates, que é o que as pessoas hoje estão muito interessadas como pensamento crítico, né? Que é você perguntar e chegar em várias possibilidades de pensamento com respeito às diferenças. Então, esse é um estilo de escrita. Quando eu estou escrevendo dessa forma, o que eu tenho que fazer é perguntar muito, né? Porque cada página e cada ficha desse livro, porque ele é escrito em fichas, são 100 fichas por livro, cada ficha dessa tem que levar a pessoa a uma reflexão profunda. Ela pode ficar numa ficha aí a vida inteira. Como são 100 fichas, cada livro ela vai demorar uns 3 meses para ter uma evolução pessoal, se ela quiser realmente usar esses livros como livros de aprimoramento, né, que eu chamo de hackeando Sócrates, que é você aprender a ser Sócrates na sua própria vida. E o outro tipo de livro que eu escrevi é o livro tradicional, comum, né, de 200 páginas que você lê normalmente. Eu vou te falar que eu gosto muito do livro, que é o livro estilo box, né, que eu vou te mostrar um aqui agora. Ó. Esse aqui é um dos mais recentes, ó. É o Inteligência Relacional.
Esse é um dos mais novos. Tá vendo que ele é uma caixa? Vende em Portugal, Sim. viu, nas livrarias de Portugal. Ou então pela editora Matrix. Você abre essa caixa e aqui tem 100 fichas que você pode investigar e desenvolver a partir disso. Eu não tenho um livro que eu gosto mais, porque tem momentos, né? Então, eu escrevi esse, por exemplo, que é no meio da pandemia, eu escrevi 3 livros no meio da pandemia. 2020 eu escrevi 2, 3, e agora eu escrevi 2, e agora eu estou escrevendo 1, 2, 4 livros, que eu preciso terminar até o final do ano. E um livro tradicional de 200 páginas. Então, quando eu não posso falar de uma preferência, porque é algo que eu sinto que eu posso compartilhar com a humanidade e é uma necessidade. Então, por exemplo, a inteligência relacional foi o que eu achei mais importante durante a pandemia. As pessoas precisavam aprender a se relacionar, né, a adotar grandes causas. No mesmo período, eu escrevi Como Falar Não, porque as pessoas estavam se intoxicando com tudo, né, com informações, com tudo. Então, eu também escrevi esse livro, que é Como A importância de fazer o filtro. Você aprende a fazer o filtro. Então, não tem um que eu gosto mais. Todos me levam sempre para os estudos aprofundados entre a neurociência e os nossos comportamentos e como que a gente pode interagir isso de uma maneira fácil. O meu objetivo, como pesquisadora, é traduzir de uma maneira muito fácil e prática o que a ciência faz para o seu cotidiano ser melhor. Então, eu vou pegar também numa questão que é, vamos imaginar, o teu livro que se tornou um best-seller, fala-nos um bocadinho dele, mas a minha pergunta por trás disso é, algum dia tu imaginaste que seria esse, de todos os livros que tu escreveste, que se iria tornar um best-seller? A gente nunca tem ideia, viu? Nunca, Alexandre. Esse livro, ele foi escrito, sabe quando? Em 2000, acho que em 2000, tem quase 20 anos. 21 anos. E ele continua best-seller. Todo ano ele bate best-seller. Ele é best-seller, assim, há mais de 10 anos. Então, eu não tenho como te dizer, mas tem uma coisa interessante. É o mais antigo, é básico, que ele chama Coaching na Box, e na época, né, o coaching era há 20 anos isso, né, ele era uma curiosidade, ele era uma novidade. Então, eu era uma das poucas pessoas que tinha formação em coaching internacional, né, hoje nem sei como é que seria isso. E esse livro, a minha ideia foi simplificar esse conhecimento mesmo, e a pessoa aplicar as técnicas de coaching no seu cotidiano sozinha, né, fazer um auto-coaching mesmo, né, e realmente ele até hoje, ele é best-seller, né, mas a gente não tem como adivinhar, não tem. E eu achei, inclusive, que já outros fossem se tornar best-seller, como, por exemplo, tem um livro sobre líder, que é muito mais lindo esse livro, ele quase foi best-seller, tá? Batendo aí para ser best-seller, mas eu achei que esse fosse best-seller. E realmente, esse primeiro em box é o que sempre está aí e é best-seller. Há anos ele é best-seller. Olha, Flávia, ao longo da tua vida, por exemplo, tu tiveste momentos de autodescoberta que tu possas partilhar connosco? Todo dia. Todo dia eu tenho alguns hábitos muito interessantes. Eu sou uma meditadora há muitos anos, né? Eu já medito. E eu faço uma meditação de manhã. De hora em hora, eu faço uma respiração plena de 1 minuto. Então, eu diminuo o meu nível de cortisol, eu me acalmo, eu me concentro, eu foco. E antes de dormir, eu faço uma outra meditação. Essas meditações, elas são silenciosas, mas elas te levam para lugares muito interessantes. Porque todo dia tem uma coisa para você aprender de você. Né? O dia que você não tiver, você morreu. Né? Agora, sabe uma coisa que aconteceu ontem? Muito interessante você me perguntar isso. Ontem, eu pensei assim, eu tenho um grande arrependimento na minha vida. E o meu grande arrependimento, sabe qual que é? Eu, como todo mundo, fui jovem, né? Já tive 20 anos, fiz faculdade. Você acredita que nesse período da faculdade, por exemplo, eu já era uma profissional, muito profissional. Eu já tinha uma equipe grande, eu comandava um programa de televisão muito famoso no Brasil, eu era muito nova. Então, eu nunca aproveitei nenhum momento, tipo, eu nunca fui embalada, eu nunca enfiei o pé na jaca, eu nunca voltei para casa carregada.
eu não tinha isso. Eu fui profissional desde sempre. Eu não tive um momento de falar assim, nossa, gente, aquela época era boa demais, eu só aproveitava. Eu nunca tive só aproveitava. Talvez eu tivesse uma outra noção, né, do que é a vida. Mas eu nunca tive essa coisa de que às vezes eu fico vendo um filme ou uma pessoa falando, né? Nossa, eu tenho que ser tão responsável hoje. Eu sempre fui. Eu sempre fui. Eu não estou dizendo que isso é ruim, mas sabe um arrependimento que eu tenho? Eu nem fui na minha formatura. Porque como eu já era profissional há quase 6 anos e já era uma outra universidade que eu estava fazendo, eu não fui na formatura. Eu lembro de pouquíssimas pessoas que eu estudei com elas. Eu fiz poucos amigos, porque eu entrava, assistia aula, saía, não fazia trabalho em grupo, fazia individual, porque eu não tinha tempo. Então, era pouquíssimo trabalho em grupo. Eu tenho pouquíssimos amigos da época de faculdade. Porque já eras acelerada. Eu só trabalhava, eu não interagia. Então, eu fiquei pensando nisso. Ontem eu pensei nisso, falei, que coisa interessante. As pessoas têm lembranças, grandes amigos de faculdade, grandes amigos da escola, tem essas lembranças do dia da formatura. Eu não tenho nada disso, Alexandre. E isso é um grande arrependimento. Eu deveria ter feito. Mas, a teu ver, é bom ou é mau não teres isso? O quê? É bom ou é mau não teres essas coisas? Olha, eu não sei. A minha vida é muito boa, né? Mas quando eu vejo as pessoas contando, eu falei, será que eu não teria me divertido também? Né? Então, é um arrependimento, não é porque é um arrependimento, o que eu fiz com a minha vida, não é isso. Eu poderia ter incluído isso, né, no meu rol de coisas divertidas da vida, né? Claro. Mas eu não sei se eu faria, se a minha personalidade é uma personalidade mais fechada. Apesar de eu ser comunicadora, né, eu sou uma pessoa mais tímida. E sempre fui mais quieta, mais de estudar, nunca fui muito baladeira mesmo. Então, talvez até minha personalidade tenha me levado para um trabalho mais intenso mesmo, do que uma diversão mais intensa, né? Não sei. E mas o trabalho científico, muitas vezes, requer esse mundo muito mais nosso, não é? Eu, como pesquisadora, vivo num mundo de curiosidade, de pesquisa, né? De conversar, de ouvir as pessoas, de entender, né? Então, como é que eu vou entender uma pessoa numa balada, né? Assim, é muito interessante isso, né? Eu sempre fui mais de ficar ouvindo, vendo o que estava acontecendo e tudo tal, né? Mas sempre gostei de dançar, né? Eu gostava também de sair. Mas eu vejo outra coisa, eu acho que eu sempre fui muito responsável. Muito responsável. Então, eu não tenho uma coisa que eu fale, nossa, não devia, devia ter, sei lá, eu não sei, eu vejo muita gente nessa idade, né, mais jovem, depois arrependido por ter feito um monte de bobagem, né, ao invés de ter focado em alguma coisa, né, meu contrário, eu devia ter feito algumas bobagens que eu não fiz. Olha, vamos então avançar para a segunda base do sucesso, que tem a ver com o propósito de vida. És uma pessoa que já encontrou o seu propósito, anda à procura ou tem vários? Alexandre, você sabe que, infelizmente, essa palavra foi jogada no lixo, né? Ela é tão essencial, mas ela foi jogada no lixo, né? Eu acho que a gente não tem um propósito único, não, sabe? Eu acho que a gente tem pequenas missões no nosso cotidiano e que elas vão construindo o nosso ser, né? Eu, desde muito nova, né, eu tenho uma ONG, né? O meu instituto é uma sociedade sem fins lucrativos e o meu objetivo principal com esse instituto é compartilhar conhecimento para quem não tem acesso. Então, isso começou muito cedo na minha vida. Eu tinha 6 anos de idade, eu conheci uma criança que morava numa favela perto do meu prédio, e isso me chama muita atenção. Era Natal, e eu falei com a minha mãe, a gente estava voltando para casa, eu falei, mãe, para o carro, tem uma menina ali que está com uma boneca toda, né, assim, descabelada, ela tá toda, e é Natal, Papai Noel não passou na casa dela. E a minha mãe falou, tá bom, eu paro. Eu comecei a chorar para minha mãe parar o carro, ela parou o carro, eu fiquei conhecendo essa menina, e dei a minha boneca que eu tinha acabado de ganhar no Natal para essa menina chama Kênia, é uma menina que eu ainda tenho contato com ela é mais ou menos da minha idade, né, então ela já tá aí, um pouquinho mais velha do que eu, meus pais, inclusive, foram
padrinhos de casamento dela, e foi uma pessoa que frequentou a minha vida, e assim eu conheci a tragédia humana, as dores de uma favela, os piores momentos de uma pessoa. E eu me lembro que aquilo me tocou tanto, e me toca até hoje. Até hoje eu me emociono. As pessoas não podem ter essa diferença. Elas não deveriam sofrer dessa maneira. E isso, na verdade, foi um guia para mim, de a partir das possibilidades que eu tenho, né, de uma família bem-sucedida. O meu pai é médico, um psiquiatra, que também tem uma história linda de vida. Depois você der um Google aí, no Dr. Lippe, você vai conhecer a história dele, é uma história de muita superação. Eu acho que eu tive todos os caminhos abertos para me apaixonar pelas soluções que a gente pode trazer para todos os seres humanos e que não tenham tantas diferenças. Então, se eu pudesse falar sobre o meu propósito, ele sempre foi esse, sabe? De uma certa forma, devolver à sociedade tudo que eu recebi, que foi muito. Eu recebo muito até hoje. Então, eu devolver à sociedade, trocar com a sociedade e poder acolher as pessoas que não têm o que eu tenho e levar esse conhecimento precioso que eu adquiro todo dia, isso é um grande presente para mim. Eu acho que isso talvez seja o meu propósito. Olha, a próxima questão que eu te vou colocar, Flávia, ela tem como propósito ajudar algumas pessoas que estão a passar por uma dificuldade atual, mas que tu já passaste, tu já superaste, tu tomaste uma consciência e com algumas dicas tuas, estas pessoas também possam tentar superar o seu momento atual. Atenção que a questão que eu coloco a todos os meus convidados, e ela tem dois propósitos. Primeiro, quebrar o mito de que as pessoas que têm sucesso não têm problemas. E segundo, dar uma luz a quem neste momento está a passar por um problema que o meu convidado já passou, e com algumas dicas do meu convidado, esta pessoa possa também tentar superar o seu momento atual. Ela nunca tem como objetivo colocar o meu convidado numa situação delicada, mas sim ajudar outras pessoas a tentar superar o seu momento atual. Então aqui vai a questão. Qual foi o momento mais difícil da tua vida que te fez crescer? E qual foi a tomada de consciência desse momento? Que dicas é que tu deixarias às pessoas que estão a passar por isso agora, para elas também tentarem superar o seu momento atual? E volto a referir, um momento passado, superado, ultrapassado e que possa ser partilhado, como é óbvio. Bom, eu acho que eu já tive muitos momentos de superação. E uma coisa muito interessante que você falou foi sobre o sucesso, né, Alexandre? Sucesso, ele não é aquilo que tá na cara, assim, que todo mundo imagina que é. Porque sucesso, ele é muito pessoal. Né? Relativo para cada um. É uma grande descoberta sua. Né? Então, o sucesso não tem que ser nem muito dinheiro, nem muita fama, nem ser reconhecido, nem os 7 milhões de pessoas apaixonadas por nós. Isso não é sucesso. Por exemplo, sucesso para mim, no dia de hoje, sabe o que foi? Essa conversa, por exemplo, que nós estamos tendo, de uma pessoa que eu não conheço e que faz perguntas tão lindas para mim. Isso para mim é sucesso. Então, sucesso é muito relativo. Né? Não importa quem vai assistir, importa o momento que a gente está vivendo. E a vida pode ser de vários momentos de sucesso, sabe? Minuto a minuto, dia a dia. Eu vou contar uma coisa para vocês que é bem recente até. Em 2017, eu fui picada por um mosquito, chikungunya, ou zika, agora até me falhou aqui a memória. Esse mosquito, ele é muito conhecido aí, né, no mundo, como a dengue, por exemplo. Ele, dependendo de como, de quem é a pessoa, né, a gente não sabe das consequências, ele pode criar uma doença neurológica autoimune chamada Guillain-Barré. É uma neuropatia. Bom, em 2017 eu fui picada. Eu estava no auge de uma decisão de lançamento de uma plataforma de neurociência e comportamento, de gestão emocional, chamada A Equação. Ela existe agora, tá? Mas ela ia ser lançada em 2017. Eu comecei a preparar ela todinha, 2015, fiz todos os testes com mais de 1.800 pessoas. 2016, preparamos tudo para ser lançada em 2017. Aí, olha que coisa interessante que é a vida, né?
no final de 2016, já no início de 2017, eu preparei 365 dias de conteúdo frio, porque se eu tivesse cansado, ou se acontecesse alguma coisa, eu teria conteúdo nas redes sociais e a gente não teria que cancelar o projeto. O que aconteceu? Eu fui picada por esse mosquito e fui para emergência de um hospital, sem andar, sem falar, sem escrever. Eu entrei no hospital como se eu estivesse tendo um AVC. Quando eu cheguei no hospital, os médicos falaram, gente, não vai passar, não vai sobreviver. E aí, na hora que eu estava sendo atendida, eu não entendia nada, já não estava, né? Eu não tinha nenhum movimento, você fica tetraplégico mesmo, você não tem nenhum movimento com Guillain-Barré. E os médicos começaram a fazer os procedimentos, etc. Eu fiquei internada no hospital muitos meses. Enquanto eu estava internada no hospital, esse projeto acabou. Eu perdi o investidor, eu não pude colocar esse projeto no ar. Eu perdi 2 anos de trabalho, 2 anos de pesquisa para colocar a equação em pé. A equação é uma calculadora da vida, tá? Que você calcula como você tá vivendo e como você elimina os maiores arrependimentos na hora da morte. Para você ter uma vida plena, incrível, através da neurociência e comportamento, se você pode ter uma vida equilibrada. Bom. Já agora, onde é que as pessoas podem encontrar este espaço? É na internet? Eu vou colocar aqui no chat para você. Ok. Bom, no hospital, ninguém acreditava que eu ia voltar. Né, que eu ia voltar, que eu poderia voltar a trabalhar, que eu voltaria a andar, a escrever. Eu aprendi a escrever de novo, a ler, a andar, tudo de novo. Bom, o que acontece quando você está no hospital e você está nessa situação? Sabe o que aconteceu comigo? A equação mesmo, ela inteira ficou dentro de mim. Porque eu não tinha nenhum contato com o mundo. Foi o maior momento de autoconhecimento. Claro que é dificílimo. Eu não tinha como me comunicar do que eu estava sentindo, dos meus medos. Eu tinha uma única coisa para fazer: me conhecer, ficar de boas comigo dentro de mim. Era o espaço mais profundo que eu tinha. Era onde eu podia ir navegar, ir e voltar. E não me arrepender. E eu sempre acreditava que eu não ia morrer. Na verdade, eu tinha certeza que eu não ia morrer, que eu ia sair de lá, que eu ia voltar a andar, que eu ia voltar a falar, escrever, ia estar nesse estado que você está hoje, que você está me vendo hoje. Né? Muitas pessoas com Guillain-Barré, elas voltam com muitas sequelas e realmente não conseguem fazer muita coisa na vida depois. Eu voltei. Foram quase 2 anos de fisioterapia todos os dias para voltar a andar, voltar nesse estado que você está me vendo aqui. Então, tem uma coisa que eu falo. Olha só que interessante. Aonde foi que eu fui testar a equação? Comigo mesma, na maior tragédia da minha vida. Não foi com quem se inscreveu, não foi em pesquisa, foi dentro de mim. Não é interessante? Então, se alguém está passando por isso... Foste validar. Hã? Foste validar o teu método. Exatamente, fui validar o meu método. E olha que interessante que eu tenho para te dizer. Eu não quero que você esteja num momento assim tão difícil como esse que eu passei. Porque o medo de não voltar, né, e depois quando você sai do hospital e você olha a sua volta, né, eu não tinha mais nada, eu não tinha equipe, eu não tinha... tudo foi fechado, né? Vocês estão sofrendo hoje, né, nós, né, o lockdown, tudo fechado, todo mundo em casa. Eu vivi isso em 2017. E eu te falo, é possível recuperar e é possível recomeçar. Mas tem uma coisa muito importante. E não é assim, acreditando só, e se você fizer por onde vai acontecer. Não é isso. Porque isso também, eu acho que é até um crime quando a gente fala isso para alguém que está muito debilitado, sabe? Que é assim, se você não está tentando, né? E não é isso. Eu acho que é você relaxar, sabe? Assim, você deixar o seu corpo te contar o que está acontecendo.
você pausar realmente. Você meditar, você respirar, com todo o medo do mundo, tá? Eu tinha medo. Eu tinha medo de ficar sem dinheiro, eu tinha medo de não conseguir trabalhar, eu tinha medo de ter perdido a equação que era minha paixão, eu tinha medo, igual todo mundo tem. Mas eu não desisti, eu fui fazendo no meu tempo, devagarzinho, fazendo as coisas. Sabe quando eu coloquei a equação no ar? No meio da pandemia de 2020. Tudo parado, eu falei, é o momento, eu vou fazer devagar. Eu estudei muitas coisas, eu estudei até como que você realmente monta dados na internet. Porque eu não tinha quem me ajudasse, né? Então, fui fazendo devagar, subi a plataforma, super entusiasmada. E sabe uma coisa que eu vou te dizer? Você que está numa situação complicada agora, não fica esperando a perfeição, não. Faz com o que você tem, o que você pode. Entrega o que você pode. Entrega com amor, com compaixão e com autocompaixão. Aí vai dar certo. Mas se você ficar esperando a perfeição, ser uma coisa mais maravilhosa do mundo, nunca vai sair. Vai consertando em vão mesmo. E não tem medo de errar, não. Se errar, começa de novo. Entende? Então, eu acho que as grandes tragédias da vida da gente também, elas têm um despertar nisso, né? E o meu despertar, eu acho que foi essa sensação de que está tudo bem? Que com calma, devagar, amando as pessoas, inteiramente do jeito que elas são, a gente consegue consertar as coisas. De forma genuína. Genuína. Olha, pegando na disciplina, por exemplo, se tivesses que ver numa escala de 1 a 10, olhando para ti, à tua volta, fazendo um scan a ti própria, se olhasses para ti enquanto disciplinada e se tivesses que ver uma escala de 1 a 10, em que 10 é nota máxima, onde é que tu te colocavas e porquê? Eu sou extremamente disciplinada. Eu sou 10 mesmo. Por isso eu produzo tanto. Eu vou falar uma coisa muito importante para quem está começando, para quem está entalado e para quem chegou lá e está deslizando, hein? Disciplina é liberdade, Alexandre. Disciplina é liberdade. E por que disciplina é liberdade? Olha só. Quando você pega uma agenda que está muito organizada, você não precisa ter controle sobre a vida. Esse foi um aprendizado muito grande para mim também no hospital. Você tem controle do quê? Você não tem controle de nada. Mas, se você tem disciplina, sabe o que acontece? Você está tranquilo. Porque você organizou de uma certa maneira que a sua agenda ela é flexível. Quando você é desorganizado, você não tem tempo para nada. Porque você não tem disciplina, você é desorganizado, você não consegue ver o fim do túnel, você não consegue ver o fim dos processos. Então, a disciplina, ela é libertadora, porque ela te dá tempo. Ela te dá tempo para viver, ela te dá tempo para fazer as coisas que você mais gosta, ela te dá possibilidade de escolha. Quem não tem disciplina não pode escolher, porque está sempre refém daquilo que a vida joga para ele, entende? Porque a vida não tem controle, vai chegando todo dia. Mas se você tem disciplina, você tem tempo de organizar aquele novo que está entrando, sabe? Então, e é muito mais produtivo, certo? Muito mais. As pessoas perguntam, como é que você conseguiu escrever no meio da pandemia? Você subiu a plataforma, eu atendi 1.750 pessoas gratuitamente e escrevi 5 livros, 3 publicados em 2020, 2 publicados agora. Só com disciplina, né? E ainda me cuido, eu faço ginástica, eu como direitinho, tenho os pés na jaca igual todo mundo, tem dia que eu não quero fazer nada, mas eu sou tão disciplinada que eu posso não fazer nada. Eu posso não querer trabalhar. Eu trabalho para mim, certo? Então, claro que tem uma vantagem nisso. Mas se eu falar, hoje eu estou muito cansada, eu não quero trabalhar. É tudo tão organizado que eu sei que se eu fizer isso não vai impactar na minha agenda. Então, a disciplina é liberdade, Alexandre. É liberdade. Lá está. Quanto mais blocos tu tens dentro da tua agenda, melhor tu controlas o teu tempo. Isso, na verdade, você não controla, mas você otimiza. Uma agenda organizada... Quando eu digo controlar, é uma forma de dizer. Exatamente, mas você otimiza, sabe? Você otimiza a sua vida, você otimiza seu espaço de tempo, sempre lembrando de deixar
20% da sua agenda disponível para emergências, né? Claro. Então, mas com isso você termina um ano tranquilo, e a disciplina serve para tudo. Serve para dinheiro, serve para saúde, serve para ideias, serve até para casamento, hein? Olha, pegando também numa variante da disciplina que é o hábito, se tu olhasses, Flávia, até 5 anos atrás, ou seja, nos últimos 5 anos, qual foi o melhor hábito que tu adquiriste e porquê? O melhor hábito que eu adquiri, deixa eu ver. Nos últimos 5 anos. Né? Eu tenho bons hábitos há muitos anos. Eu medito desde os 17 anos, eu estou com 55, então já tem muitos anos. Por isso é que eu disse 5 para ser mais difícil. Então, tô vendo que você tá me complicando. Talvez, eu acho que tem um hábito que eu adquiri nos últimos 5 anos e que eu acho que faz a diferença para mim. Sabe o que é? Quando dá umas 18 horas por aí, eu já desligo toda a tecnologia. Eu acho que isso, ficar sem tecnologia de noite, ela te dá uma qualidade de sono muito melhor. Muito melhor. Até porque o alto rendimento fala muito isso. A abordagem aos atletas de alto rendimento é principalmente uma hora e meia antes de ir dormir, desligar-se das tecnologias todas para melhorar a qualidade de sono. Tu também és apologista do método dos nórdicos, que é 8 horas de descanso, 8 horas de trabalho e 8 horas de lazer. Para as pessoas se sentirem mais equilibradas. Eu acho que eu aprendi isso, né? Porque eu trabalhei muito, né? Inclusive, eu acho que quando eu fui hospitalizada em 2017, Alexandre, sabe que eu acho que foi um alerta do meu corpo de, apesar de eu fazer tanta coisa legal, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar, Alexandre, muito. Então, para mim, o trabalho nunca foi cansado, assim, nunca ficava cansada. Né? Eu cheguei a ter 3 secretárias, uma que entrava de manhã, uma que saía por volta de meio-dia, ela chegava, eu acordo 4h30, né, 5 horas, então ela chegava cedo, saía meio-dia, entrava uma outra, saía às 18 horas, entrava uma outra e trabalhava a madrugada inteira até de manhã. Então, eu sempre gostei muito do meu trabalho, sempre gostei muito de trabalhar, mas realmente... Ontem, né, eu te contei isso, né, fala, meu Deus, por que eu não me divertia quando eu era adolescente, gente, quando eu era, né, na faculdade, né, isso é um alerta, né, eu acho que hoje eu sou muito mais equilibrada nesse sentido, sabe, eu acho que isso faz muito sentido, sim, você tem que ter muitas horas de descanso, eu sempre dormi muito bem, eu sempre dormi 8 horas por noite, eu gosto de dormir 8 horas por noite, é o que me satisfaz, né, o meu cronótipo também pede isso, né, meu cronótipo, ele pede 8 horas de sono. Mas eu acordo muito cedo, eu durmo muito cedo, mas 4h30, 5 horas eu já acordei. E já construí um prédio. Se me ligar 9 horas da manhã, eu já construí um prédio, já não tem mais como mudar porta e janela, entende? Já estou assim, né, já tem muita produção feita. Mas eu acho que isso é essencial. Essa divisão, esse emotional balance mesmo, né, de conseguir balancear a vida com o trabalho, eu acho extremamente importante. Olha, vamos então avançar para a quarta base de sucesso que tem a ver com o trabalho de equipa e é algo que tu, no teu dia-a-dia, trabalhas direta e indiretamente com muita gente. A teu ver, quais são os prós e os contras de se trabalhar em equipa? Bom, como pesquisadora, o contra é que eu adoro trabalhar sozinha. Adoro, Alexandre, eu consigo ficar em silêncio, sem atender telefone, sem falar com ninguém, anos, meses, se precisar. Na pandemia mesmo, todo mundo desesperado e eu estava aqui tranquilamente entre os meus livros, só lendo, botando cada vez mais coisa nos meus conteúdos, entende? Isso é um contra da minha personalidade, né? Mas, olha que interessante, todas as pessoas que trabalham comigo, elas trabalham home office há muitos anos e a gente não tem encontro físico, a gente só tem encontro online, há muito tempo mesmo. O meu braço direito em pesquisa é a Carol. A gente nunca se encontrou presencialmente. Ela é o meu braço direito, tá? Eu já tive equipe, por exemplo, de publicidade, que toda a equipe morava em Portugal.
Então, eu estou muito habituada. Eu estou muito habituada em trabalhar com equipes distantes. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu dou aula nos Estados Unidos. Eu faço um monte de coisa que é online. Mas sabe uma coisa que eu acho que as pessoas não entenderam ainda do trabalho de equipe? Eu vou usar a frase da Carol comigo, tá? Você já ouviu falar de cronótipos? Que é o nosso relógio biológico? Sim, sim, sim. Então, os cronótipos, né, o cronótipo é um estudo da ciência e você tem ali vários cronótipos diferentes. Basicamente, são 3, tá? Cotovia, terceiro pássaro e coruja. Eles agem de maneira diferente. Isso é científico, tá, Alexandre? Eu sou uma cotovia. Por isso que eu acordo às 4 horas da manhã, você conversa comigo como se fosse 4 horas da tarde. Eu tô lá, né, acordadíssima, às 4 horas da manhã. Quando vai dando 6 horas, olha, Alexandre, parece que caiu um ônibus na minha cabeça. Eu vou fazendo assim, ó, morrendo de sono. Os terceiros pássaros, eles são mais comuns, assim, então, 8 horas mais ou menos já começa a acordar, trabalha e dorme, né, até umas 10 horas da noite. E as corujas começam a produzir por volta das 18 horas e passam a madrugada inteira, assim, você liga para uma coruja de madrugada, parece que ela acabou de acordar. Você fala, não é possível, 3 horas da manhã e essa pessoa está trabalhando como se fosse 3 horas da tarde. Porque o relógio biológico é diferente. Por que eu estou te contando isso? A Carol... Eu sou uma coruja, porque eu sou uma coruja. Hã? Estás-me a contar isso porque eu sou uma coruja. Eu sou uma cotovia. Agora, e uma Carol... coruja. Você é uma coruja? A Carol é uma coruja. E ela é meu braço direito. Aí as pessoas perguntam, mas como que o seu braço direito nunca encontra com você? Porque de manhã ela está dormindo e de noite você está dormindo. Eu falei, porque eu confio nela. Então, o trabalho em equipe, você precisa ser maduro para ter uma equipe. Confiar, saber delegar, saber cobrar e saber fazer um follow-up quando você está com o seu time. A Carol, um dia, nem tem muito tempo, tem 2 dias. A gente teve uma reunião, né? A gente teve algumas reuniões, a gente teve uma reunião de follow-up mesmo, era no meio da tarde, né? Porque quando ela acorda, e a gente teve essa reunião, ela falou, eu preciso falar uma coisa muito importante para você. Eu falei, o quê, Carol? Eu nunca trabalhei com uma pessoa que respeitasse o meu ritmo. O meu ritmo, o meu conteúdo, os meus conhecimentos, os meus sentimentos. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo em trabalhar com você. E eu falo a mesma coisa para ela. Eu sou muito feliz dela trabalhar comigo. Por quê? Você vai construindo a sua equipe com esse respeito das diferenças, você sabe? É como se fossem peças do puzzle. E os diferentes é que compõem essa história e fazem isso ficar muito bonito, né? Se não tiver isso, gente, não tem equipe, você pode trabalhar sozinho. Se você não quer diferença, se você não quer respeitar o outro, se você não confia, faz sozinho. Só que você não vai chegar no mesmo lugar que quem faz com a equipe. Porque um montão de perna e um montão de braço, né? Você vai muito mais longe. E montão de cabeças, a pensar. Olha, gostas de receber feedback, por exemplo, dos teus superiores, dos teus colegas, dos teus clientes? E se sim, para quê? Como é? Desculpa. Se gostas de receber feedback dos teus superiores, dos teus colegas, dos teus clientes, e se sim, para quê? O Alexandre, feedback é assim, primordial, né? Feedback é primordial. Você imagina, dentro da plataforma mesmo, se um aluno fala para mim que tem uma coisa que não está dando certo, se eu não mudar, eu estou fazendo para mim, né? Eu não estou fazendo para ninguém. Então, o feedback, ele é uma oportunidade de crescimento. Eu gosto de escutar feedback de todo mundo. Agora, uma coisa que tem que ficar muito importante aqui. Para se dar um feedback também, você tem que ser maduro. Você não pode dar um feedback porque apertou o seu calo. Tem que ser um feedback construtivo, que vai fazer diferença e que, de fato, tem importância. Né? Fazer feedback para disfarçar de raiva embutida e falar um monte de coisa que você quer, não é saudável e não é maduro. Agora, a próxima questão, que se fala muito, principalmente em Portugal, e não sei se aí é igual ou se está a acontecer a mesma coisa,
tem a ver com cada vez mais as empresas falam do contratar o coeficiente emocional. Uhum. O que é que tu valorizas mais? O coeficiente de inteligência ou o coeficiente emocional e porquê? Se tivesses que contratar pessoas neste momento para trabalhar contigo, qual seria a tua escolha e porquê? Alexandre, eu acho que tudo é um complexo de inteligências e que a gente precisa desse complexo, né? Claro que tem determinadas funções que elas são muito específicas de hard skills, né? A pessoa tem que realmente saber aquilo, senão não vai dar certo. Mas se ela souber aquilo, mas ela não tiver inteligência emocional e não souber ouvir críticas, pensar em soluções em time, ela também não vai ficar, né? Tem dados muito importantes sobre isso e que são claros, assim, em mostrar, por exemplo, que até 2025, a inteligência emocional vai ser, e já está sendo, uma das grandes inteligências e solicitações de líderes no mundo inteiro. Então, assim, sempre vai ter a necessidade do impacto em hard skills, né, de impacto técnico, sempre. Mas se você não tiver inteligência emocional, se você não tiver desejo de crescimento, se você não souber trabalhar em equipe, se você não tiver mesmo, assim, né, um complexo de coisas que te fazem humanos, eu acho que dificilmente você vai conseguir ser encaixado nesse mundo novo, né, onde a gente precisa realmente ter muita inteligência emocional. Eu chamo muito mais, na verdade, de human skills, né, que são skills humanos mesmo, que é dentro disso tudo, a neurociência também, né, a biologia, até a inteligência biológica, né, você não tem como ter inteligência emocional se o seu corpo físico não está funcionando, sabe? As pessoas ficam lendo um monte de coisa, fazendo um monte de curso, mas elas não entenderam ainda que, por exemplo, no nosso sistema digestivo é onde a gente produz um neurotransmissor importantíssimo que é GABA. GABA é o neurotransmissor que traz calma, que a gente pode refletir melhor. Se a pessoa tem um sistema digestivo completamente destruído, dificilmente ela vai se acalmar. Então, dificilmente ela vai atingir um nível máximo de inteligência emocional. Então, tem muitas inteligências a serem estudadas, pesquisadas, aprendidas e treinadas. E tudo é treinado, inclusive a inteligência emocional. Claro que sim. O próprio Daniel Goleman, há uns tempos atrás, dizia que o coeficiente de inteligência é muito importante, mas os grandes líderes vão se destacar pelo coeficiente emocional. Ou seja, a junção das duas vão acabar por fazer a grande diferença. Eu acho, inclusive, uma maravilha, né, o Goleman ter sido lembrado novamente, né, porque quando ele lançou o livro, né, na década de 90, já foi um grande boom para aquela época, né, eu que sou dessa época, né, e foi maravilhoso ele ser resgatado de novo, e com novidades e tudo, é extremamente importante que as pessoas realmente se habilitem em inteligência emocional, gestão emocional de uma forma geral, né. Olha, pegando também em características, que tipo de características é que tu gostas que as pessoas tenham quando elas trabalham contigo para que as coisas corram bem? Inteligência emocional é uma delas, né, que elas não sejam vitimistas, né, que quando houver um erro, que esse erro possa ser falado abertamente e juntos a gente vai achar uma solução, né. Tem pessoas que não admitem erros, e isso é terrível de trabalhar, porque quem não admite erro não sabe errar, então também não sabe acertar, né, então também não é criativo, né, e pessoas que são comprometidas. Eu acho que basicamente o comprometimento, a inteligência emocional e aceitar que errar é humano e a gente vai errar e vai acertar juntos como time e que todo mundo precisa falar sobre os erros abertamente e poder achar uma solução. Eu acho que esse, para mim, é o básico de quem trabalha comigo. E claro, né, que você seja especialista na sua área para não ficar procurando alguém para arrumar aquilo que você não soube fazer se você prometeu fazer, né? Então, esse comprometimento é absolutamente importante. Olha, Flávia, a última questão antes de irmos para o intervalo e para voltarmos para a segunda parte.
quais são as maiores barbaridades que tu ouves na tua área de atuação? Ai. Eu não pensei sobre isso, não, mas tem várias barbaridades, eu acho. Eu acho que a maior barbaridade, sabe qual que é? É promessas que as pessoas fazem. Por exemplo, você pode começar a trabalhar comigo agora e, dependendo do que você fizer, você vai ter um crescimento na empresa. Isso eu acho uma barbaridade, sabe por quê? Responsabiliza a pessoa totalmente do plano de carreira da empresa, sabe? E tem muita empresa que faz isso. Gente, a vida não depende só da gente. Tem o nosso esforço pessoal, mas tem um ambiente aí, né? Essa, para mim, é uma barbaridade. A outra barbaridade que eu acho também é as pessoas falarem que o ser humano é racional. Isso, para mim, é a maior barbaridade do mundo. Primeiro ele é emocional, só depois é que é racional. Primeiro ele é emocional, só depois é que é racional. O ser humano, ele é emocional, ele é um ser emocional. Até Exatamente. Porque nós temos, né, dois cérebros funcionando, né, a dualidade do cérebro 1 e 2. E o cérebro não consegue funcionar no modo racional porque gasta muita energia e a gente não ficaria vivo biologicamente. Então, até biologicamente, nós somos emocionais, meu amor. Essa é outra barbaridade que eu escuto. Olha, vamos então fazer o intervalo de 1 minuto e já voltamos para a segunda parte. Até já. Tá bom. Estamos então aqui de volta à conversa com a Flávia Lippi, onde na primeira parte nós tivemos a abordar 4 temas e agora vamos abordar 3 completamente diferentes. E vamos começar pelo networking, ou seja, as redes de contactos. Qual é importante, ou neste caso, qual é a importância as redes de contactos na tua área de atuação? Olha, aqui está uma inteligência relacional, né? Um dos livros. Para que você consiga movimentar causas pequenas, médias ou grandes, até convencer a sua família de ir todo mundo para a casa da sogra, você tem que ter bons relacionamentos. Porque senão você não consegue nem convencer intimamente a sua família a fazer uma coisa que você quer. Então, eu queria te propor a gente avançar um pouquinho do networking para o netweaving. O que é o netweaving? O networking, ele vem sendo desgastado também, né? Porque virou aquela coisa muito de marketing, com técnicas, quantas pessoas você tem que falar, quantas pessoas você tem que alcançar para fechar um bom negócio e etc. O netweaving, ele é a conceituação e a prática de você fazer negócios com quem você confia e quem você é amigo. O netweaving é o oposto do que se falava anteriormente. Não tinha uma frase, amigos, amigos, negócios à parte? Sim. Pois é. O netweaving é amigos, amigos, negócios com amigos. Por quê? Chamado círculo de influência. É o círculo de influência, e se você é uma pessoa idônea, por que você não pode fazer um negócio com um amigo?
Por que você realmente não pode criar bases sólidas de negócios? Então, acho que a gente pode avançar um pouquinho do networking para o netweaving e criar realmente grandes relações até alcançar a inteligência relacional e, através disso, a gente criar, conseguir captar pessoas para nossas causas, sejam pequenas, médias ou grandes, né? Hoje a gente precisa de grandes causas contra a fome, contra a violência, com as pessoas que vivem com mais dificuldade. A gente precisa dessa inteligência, né? Tu achas, por exemplo, que é importante, quando estamos a fazer networking, ter cuidado com a abordagem, com a comunicação e com a imagem? Olha, eu acho que isso é fundamental o tempo inteiro da vida da gente, né? O nosso cérebro emocional, ele vai captar no primeiro momento quem você é a partir de memórias passadas. Então, é interessante que a gente reflita aquilo que de fato nós somos, né? Então, a sua personalidade está no seu vestir, está no seu falar, está no seu conviver. Nunca ser uma pessoa que não é verdadeira, né? Ser genuíno é a base também de qualquer relacionamento de negócio positivo. Senão, também não tem avanço nenhum. Nem na comunicação, nem nos gestos, em nada. Ser genuíno é primordial. Agora, vamos avançar para uma coisa que tu foste construindo ao longo dos teus anos de carreira. Começou nos estudos, mas ao longo destes anos todos de carreira, tu acabaste por construir uma autoridade / referência. Autoridade não de autoritarismo, mas sim de seres uma referência na tua área de atuação. Algum dia, por exemplo, pensaste chegar a este patamar, superaste muitas das tuas expectativas, ou ainda estás aquém daquilo que queres realizar? Ou algum dia pensaste em realizar? Olha, você sabe que esse negócio virou uma coisa tão... com esse massacre, né, de venda de infoproduto, que obviamente eu também entrei nele, né, para poder vender a equação. Essa palavra autoridade e referência virou uma coisa até esquisita, né? Você tem que ser autoridade num assunto, né? Quando me falaram isso pela primeira vez, se você não for autoridade no assunto, as pessoas não vão te dizer. Eu falei, eu quero ser autoridade de nada, não. Eu quero ser uma pessoa que fala genuinamente daquilo que eu sou. Então, acho que as palavras também, elas entram na vida da gente de um jeito tão esquisito, né? Eu acho que, se a gente for tirar as palavras, a autoridade... Esquece então a autoridade e mete referência. Exatamente, que são as coisas do momento, né? Ser autoridade, ser referência e ser um influenciador. Eu tenho pânico das três, mas, obviamente, eu estou dentro das três, tá? Fazendo tudo que todo mundo está fazendo, igualzinho, eu sou igual a todo mundo. Mas eu acho que o primordial disso é não buscar ser autoridade, referência ou influenciador, né? É buscar genuinamente conhecer aquilo que você fala. Você pode destruir um ser humano, uma pessoa, uma ideia, falando coisas que você não conhece. Principalmente quando é saúde mental, que é a minha área. As pessoas banalizaram isso de uma tal maneira que qualquer um agora propõe um tratamento de saúde mental. Tratamento para a saúde mental é só psiquiatra e psicólogo. E psicólogo. Ponto. Saúde mental é isso, psiquiatra e psicólogo. As outras pessoas podem trabalhar no entorno disso, mas se a pessoa tem um problema, uma doença mental, uma depressão, algo que tem que se aprofundar tecnicamente, não corre risco, não vai querer ser autoridade de um assunto que você não conhece, referência de algo que você só lê um livro, aí você achou um jeito legal, um marketing bacana para poder vender, né? E se tornou um influenciador de uma coisa que você não tem a menor ideia, né? E a gente sabe que tem muito disso, né, Alexandre? Demais, né? Sim, mas eu fiz esta questão por quê? Porque olhamos para o teu currículo, primeiro, já escreveram um livro, é o que é, 13, mais agora 5 nos últimos 2 anos, mais olhando o teu currículo todo, mais eu por acaso conheci no meu sucesso, porque eu sou aluno do meu sucesso desde o início, ou seja, estamos a falar desde que a plataforma abriu, eu sou aluno do meu sucesso.com.
E quando eu estava ultimamente, no último mês, a ver um dos episódios e comecei a ver a entrevista sobre um tema que era a inteligência no empreendedorismo, ou a inteligência do empreendedor, normalmente quem é selecionado para falar sobre estes assuntos, ou a equipa Meu Sucesso, tem o cuidado de serem pessoas que são referências e que podem falar com causa, com saber sobre o assunto. E daí eu especificar, tu seres uma autoridade / referência. No meu tempo, eu tenho 43 anos, dizia-se isto, os nossos mentores, as pessoas que nos ensinam alguma coisa, as pessoas que quando nós temos alguma dúvida, a quem é que nós podemos recorrer e que facilmente nos podem ensinar algo sobre o assunto. E daí, esta palavra, eu puxava mais para seres uma referência, porque de certeza, com a tua idade, com o teu know-how, há muita gente que te procura pelos temas que tu abordas e pela experiência que tu tens. E daí olhar para a questão que sejas uma referência dentro desta área. E aí que eu também vou-te questionar outra coisa, que é, por exemplo, se pudesses olhar à tua volta ou seja, no mundo inteiro, quais são as tuas 3 maiores referências a nível mundial de qualquer área e porquê? Meu pai, como psiquiatra, é uma grande referência, eu trabalho com ele desde sempre, e ele foi um precursor dentro da psiquiatria de assuntos que ninguém falava. Então, ele é uma grande referência para mim, é uma pessoa que eu busco dúvidas profundas sobre saúde mental. Ele é uma grande referência, está bem do ladinho de mim. Uma outra referência que talvez você possa achar interessante, assim, é o Dalai Lama. O Dalai Lama, ele é um cientista. Ele é um cientista e, ao mesmo tempo, um filósofo, né, que fala do budismo com uma leveza, né, com uma clareza, né? Ele é um dos caras que criou o Mind and Life Institute, que é o maior centro de ciência de gestão emocional do mundo. Então, e o cara é um cientista. Se ele não tivesse se tornado realmente o Dalai Lama, muito provavelmente ele estaria dentro de um centro de pesquisa de neurociência só estudando isso. Eu tenho mais algumas pessoas que eu admiro, tá? Mas tem um cara que eu gosto demais também, que é o Paul Ekman. Você vê que eu gosto muito de gente viva, né? Eu gosto de mestre vivo, né? Eu gosto dos mestres que já foram também, mas eu acho que você tem um mestre vivo, você está sempre aprendendo, né? O Paul Ekman é considerado o psicólogo ícone desse nosso século. Ele foi meu professor, a Ivy Ekman, filha dele, foi minha professora, e eu desenvolvi muito a área de microexpressões e emoções por causa dos ensinamentos dos dois. Para quem está curioso para saber quem é, eles que escreveram, a Ivy Ekman, que foi toda consultora e escreveu aquele Divertidamente, não sei se vocês lembram de um filme da Disney, que retrata as emoções em desenho animado. E no Netflix era o Lie to Me, você lembra disso? Lie to Me, existe o livro em inglês. O Paul Ekman é aquele cara, né? Então foi retratado todo na história dele. Essas pessoas são grandes referências para mim. Tem outras um monte de referência também, né, brasileira também. A Elisa Cosassa, que é minha professora, é uma neurocientista que eu sou apaixonada. Ela estuda os efeitos do yoga e da meditação na neurociência, os efeitos das emoções. É uma pessoa que eu adoro, ela é do Einstein. Tem muitas pessoas, assim, que são, assim, primordiais, né, como referência. Tem a Jane, uma professora só de práticas contemplativas. Olha que coisa linda! Você ter uma professora de práticas contemplativas. Todos os tipos de práticas contemplativas, meditações. A Gianna Penelli, ela é minha professora também. É uma pessoa absurdamente incrível. Também é uma referência para mim. Por exemplo, ao longo da tua vida, também tiveste mentores? E se sim, o que é que eles te ensinaram? Olha, eu sempre tive mentores e tenho até hoje, né? Agora eu te falei de algumas pessoas que eu tenho a liberdade de poder ligar. Adoraria ter a liberdade de ligar para o Dalai Lama, apesar de conhecê-lo pessoalmente, não tenho intimidade com ele, mas adoraria. Talvez
né? Numa outra época eu teria entrado no Mind and Life jovem e teria ido viver minha vida inteira por lá mesmo, né? Mas eu acho que uma das coisas mais importantes de você escolher um mentor não é só o cara que viveu mais que você e teve mais experiências que você. É a pessoa que tem humildade de realmente detalhar o próprio pensamento para te ajudar a achar o seu pensamento, sabe? O mentor, ele não fica te ensinando assim, exatamente o que você tem que fazer, mas ele consegue te mostrar onde que você pode eliminar aquilo da sua vida que não vai deixar você crescer, ou trocar aquilo por outra coisa, ou contar uma experiência própria, que foi uma grande tragédia que tem acontecido na vida dele, sem medo de mostrar os próprios erros. O mentor tem que ser um cara que fala dos próprios erros, senão ele não é um mentor. Sim, porque quando tu passas por isso, também é muito mais fácil a outra pessoa fazer o efeito espelho e aceitar o que está a acontecer. Ou o que lhe está a acontecer, porque já... Aliás, eu até te vou dar um exemplo. Tinha eu 27 anos e do nada comecei a ter ataques de ansiedade. Hoje já não tenho, porque comecei a controlar com mindfulness, com respiração consciente, aqueles tais ciclos que tu falas de fazê-lo conscientemente, e na altura eu não percebia porquê, e tinha a ver com o stress. Mais tarde acabei por perceber que era quando tu trabalhas descontroladamente. O que é que eu quero dizer com isto? Eu trabalhava 12, 14, 16 horas por dia e não balanceava o meu tempo para o descanso e para o lazer. Era só trabalho, dormir, trabalho, dormir. E não balanceava isso. Então, mais tarde ou mais cedo, o meu corpo começou a entrar em colapso. Começou a dizer, olha, ou tu acordas ou tu paras, ou a gente vai-te fazer parar. E na altura, em relação a este estado, o que é que acontecia comigo? Por exemplo, começava a dar um aperto no peito, parecia que me ia faltar o ar e que eu ia morrer, e aquelas imagens todas que se envolviam na minha cabeça. Quando eu comecei a saber controlar isso, depois, mais tarde, com os meus clientes, era muito mais fácil eu falar do tema, porque eu já tinha passado por isso. E quando tu passas por isso, é mais fácil tu sentires o que é que a outra pessoa naquele momento está a sentir. Porquê? Porque tens a experiência de ter lá passado. E muitas das vezes com os meus clientes que tinham essas situações, eu dizia, não, olha, mas eu já passei por isso, aconteceu-me isso, por exemplo, uma das vezes, inclusive eu vinha numa autoestrada e tive que parar o carro, chamar uma ambulância porque sentia que tipo ia morrer e essas coisas todas a acontecer. Quando eu comecei a treinar a minha mente e o meu corpo de inspirações e expirações conscientes, de acalmar, quando eu comecei a perceber, por exemplo, que entrava no hospital, na altura, atenção, dos meus 28 anos para a frente, isso depois nunca mais aconteceu, porque comecei a perceber como é que eu funcionava e como é que eu podia controlar isso. Mas o efeito placebo, sabes qual é, com certeza que sabes, muitas vezes uma pessoa chega ao hospital, metem uma pastilha debaixo da língua, vai ficar tudo bem, pensa nos teus filhos, pensa na tua mulher, pensa num ambiente muito espetacular, calmo, sereno, passado um bocado, pum, adormece. E muitas vezes o efeito placebo é o que acontece na nossa mente. É o que está a acontecer, eu não estou a saber lidar com aquilo no momento porque é novidade, mas quando nós começamos a perceber o que é aquilo e que já não é novidade e arranjamos ferramentas certas para controlar, é mais fácil. E então, pegando naquilo que falava já há pouco, que é quando nós falamos com as pessoas do outro lado e percebemos o que é que lhes está a acontecer, é ter a humildade de dizer, não, eu percebo bem o que é que tu estás a dizer. Eu já passei por isso. E como já passei por isso, eu sinto eu sei o que é que tu estás a sentir e a tua amargura. O que é que tu sentes? Porque eu naquela altura também sentia. E quando contamos a tal história, as tais coisas às pessoas,
acabamos muitas vezes por elas se espelharem em nós e dizer, afinal há mais pessoas que já tiveram isto, ou que lhes aconteceu isto. E o que é que tu fazias para tentar te controlar? E aí as pessoas estão mais depressa de ouvidos abertos, como eu costumo dizer, para nos ouvir e para perceber que, afinal, existem técnicas que nos podem ajudar. Em relação, por exemplo, ao foco, que é algo que também se trabalha muito ou se fala muito hoje no dia-a-dia. Por exemplo, se tu olhasses à tua volta e dissesses assim, numa escala de 1 a 10, eu, Flávio Lippi, onde é que eu me encontro e porquê? E qual é a importância, por exemplo, desse foco no teu dia-a-dia, no teu trabalho, na tua profissão, não só enquanto investigadora, mas também enquanto escritora e enquanto professora, ou seja, nas várias áreas que tu vais fazendo no teu dia-a-dia. Alexandre, foco para mim é primordial, né? Primordial. Se eu não fosse focada como eu realmente sou, eu não faria isso do que eu faço, não. Eu acho que nós falamos ali, né, da disciplina, e foco também está muito ligado na disciplina. Você desenvolve foco sendo disciplinado e vice-versa. Então, por exemplo, para escrever, eu tenho hora para escrever. Não é assim, eu tô animadinha hoje, vou escrever. Não é assim. Eu tenho uma agenda otimizada para o meu relógio biológico, como eu funciono, e, de fato, eu coloco foco naquilo que eu preciso fazer, sei usar muito bem a minha inteligência para aquilo que eu quero fazer, e tenho metas, né? Eu trabalho realmente para conseguir resolver aquilo que eu quero resolver. Então, foco é fundamental. Eu não sou uma pessoa que me distraio, de repente eu estou com o celular navegando nas redes sociais. Não. Eu, inclusive, trabalho com elas, né? Eu preciso fazer publicações, etc. Mas eu tenho hora para tudo. E tenho aqueles 20% ali na minha agenda, que são realmente quando precisa encaixar uma coisa no meio, né? Mas foco é primordial. É primordial. Tu focas-te, por exemplo, em dizer não ao que te faz perder tempo? Totalmente. Mas é algo que tu treinaste ou sempre foste assim? Não, eu treinei. Por isso eu escrevi, inclusive, eu escrevi 2 livros. O Foco, tem um livro só sobre foco e atenção, e tem um livro de como dizer não. Eles, inclusive, se você pensar, eles são complementares, né? Porque se você não sabe dizer não, você está dizendo sim para qualquer coisa. Então, o seu sim não vale nada, concorda? Se é sim para tudo, ele não vale nada. Eu costumo dizer que quando nós sabemos o que é que não queremos, temos meio caminho andado para seguir o que queremos. Ou seja, é a orientação de foco, lá está. E se pegasses, por exemplo, numa variante do foco que é o planeamento, e tu que estás tão habituado a trabalhar com ele, tu gostas mais de planear a curto, médio ou longo prazo? Eu acho que tem focos diferentes, né? Você tem o hiperfoco, você tem coisas diferentes em lugares diferentes, por isso você tem que ter disciplina, né? Então, por exemplo, eu estou escrevendo um livro que eu quero que seja publicado em fevereiro do ano que vem. Então, esse é um foco para algo que vai ser publicado em fevereiro do ano que vem, né? Mas eu tenho foco em terminar isso, então eu tenho as datas de entrega para mim mesma, né? Para ninguém, para mim mesma, para que em fevereiro eu possa publicar. Então, dependendo dos seus interesses, das suas necessidades, você tem que saber fazer essa divisão. Né, o hiperfoco, o foco triplo, né, como que você trabalha isso, né, dentro da sua história, né, mas cada um realmente tem que definir aquilo que quer fazer e com disciplina colocar o foco no dia a dia mesmo, né. Flávia, vamos entrar numa fase final da nossa conversa onde vamos brincar falando a sério. Vamos imaginar que tu és uma equação. Tu terias que tirar as 7 bases que falamos até aqui, ou seja, esquece tudo o que falamos até aqui, e terias que acrescentar uma 8ª base. Qual seria essa 8ª base e porquê? Porque essa completa o teu ADN. E essa que te faz diferente de toda a gente. Como é que é? O que eu tiro, o que eu acrescento na minha equação de vida? Esquece tudo que falamos até aqui. E agora tinhas que acrescentar uma 8ª base.
Qual seria essa oitava base e porquê? Porque essa completa o teu ADN. É essa que te faz diferente de todas as pessoas. Espiritualidade. Se você acrescentar a espiritualidade na sua vida, você começa a entender que todos nós somos iguais. Acho que isso é uma grande equação. E começamos a entender também mais os outros, certo? Da vida, né? De tudo. Nós somos interconectados, interconexão. Nós somos um só. Né? Nós somos moléculas iguais e a gente vive sempre interagidos, né? Tá aí, né? A sequência Fibonacci, né, a matemática sagrada, que mostra que nós todos funcionamos e somos construídos com o mesmo número de átomos, moléculas, né, então, da terra, do ar, do elefante, do cachorro, e a água, as nossas moléculas são iguais, né. Agora vamos imaginar que a maior empresa do mundo, publicidade, chegava à tua beira e dizia-te assim: Flávia, vais ter a hipótese de deixar uma mensagem ao mundo em mais de 200 países, durante 8 dias seguidos, com uma mensagem tua, assinada por ti, Flávia Lippi, em que vai estar em todos os painéis publicitários físicos e digitais. Qual seria essa mensagem que tu gostarias de deixar ao mundo e porquê? Agora, tipo, imagina-te amanhã seis na tua zona onde tu vives e vias a tua cara com essa mensagem espalhada por todo lado. E depois isso replicado vezes 200 países. Que medo, né? Olha, eu acho que a mensagem que eu diria é: nós estamos no momento de uma revolução do altruísmo. E só a compaixão vai fazer com que a gente seja uma humanidade unida, próspera e com compaixão. Então, faça a sua parte. Tenha compaixão e tenha autocompaixão. E então, vou-te fazer as duas últimas questões de uma brincadeira. Vamos imaginar que Deus, universo, energia, ou o que lhe queiras chamar, tinhas a possibilidade de lhe fazer uma pergunta. Qual seria a pergunta que lhe irias fazer e porquê? Tem alguma coisa que eu possa fazer para acelerar a compaixão no mundo? Essa era a pergunta que eu faria. E agora, vamos imaginar, então, a última questão e a brincadeira. Vamos imaginar que tu, neste momento, terias que mudar de carreira. Ou seja, mudar a tua profissão. Qual seria a mudança que gostarias de fazer, para que área e porquê? Bom, eu trabalharia na Cruz Vermelha ou em algum lugar que eu pudesse trabalhar com as pessoas com mais sofrimento, nos lugares mais inóspitos. E eu poderia ter até o mesmo conhecimento, mas eu navegaria no mundo como monge. O que é que te... Já agora, esta é tipo a pergunta bónus dessa resposta. O que é que te cativa nesse mundo, nessa espiritualidade? Saber que nós somos iguais e que se a gente se abraçar, se ouvir, se olhar, a gente pode crescer junto. Então vamos à brincadeira agora. Eu vou pegar o livro 7 Bases de Sucesso. É a última coisa que vamos fazer. Eu vou folhear durante 3 vezes. Tu vais me mandar parar em cada uma delas. Tá bom. Vai-me saltar à vista uma palavra. Eu vou pegar nessa palavra, vou-te lançar para aí. E se te fizer lembrar uma história ou o que é que essa palavra significa para ti, ou que vais partilhar connosco. Está bem? Tá. Então lá. És tu que mandas parar. Tá. Para. Pode parar. Extraordinários. Nossa. Eu amo a palavra extraordinário. Para mim, a humanidade é extraordinária. Vamos à segunda? Para. Pode parar. Vida. Eu acho que você está adivinhando, hein? Não, daqui.
Mas eu acho que você é adivinho. Vida. Estamos sincronizados. Estamos totalmente sincronizados. Vida é a possibilidade de acordar todos os dias de manhã e ter mais um dia extraordinário de viver. Vida é extraordinária. E vamos à última. Peraí. Aí. Pode falar. Tempo. Realmente, a gente está muito conectado, viu? Tempo. Tempo é a possibilidade da vida. Toda vez que você lembrar, quando você acordar de manhã, que você tem um tempo enorme pela frente para ter uma vida extraordinária, viva. Tenha uma vida extraordinária com o tempo que você tem. Flávia, quero-te agradecer esta conversa de 1 hora e 24 minutos, onde partilhaste muito do teu mindset, muitas das tuas experiências. Continuar-te a desejar muito sucesso na tua carreira e vou-te deixar despedir das pessoas que nos estiveram a assistir até agora e que depois vão poder assistir à posterior a esta live, quer no YouTube, quer no LinkedIn. E já agora, onde é que as pessoas te podem encontrar nas redes sociais ou sites? Sites nós já colocamos aqui alguns. A gente colocou o site, o @FláviaLippe, você me encontra no Instagram e no Facebook, mas eu frequento mais o Instagram. A Equação, você pode se inscrever para todos os meus cursos, né, que tem lá dentro, que são vários hacks interessantes. E no LinkedIn também, Flávia Lippe, você vai me encontrar no LinkedIn. Eu estou aí nessas redes aí, atualmente. Olha, quero-te então agradecer, desejar muito sucesso, continuação de um excelente trabalho e continua a ser essa pessoa fantástica com essa luz. Um beijinho muito grande e cuida-te. Obrigado. Muito obrigada, Alexandre. Estou muito feliz com o seu convite. Obrigada, viu? Conta comigo. Muito obrigada. Obrigado. Tudo bom? Tchau. Tchau.